O que parece que o Santos tentou fazer mais ou menos o que o Corinthians fez quando estava na Série B. Só que o Corinthians trouxe o Ronaldo, sem o pai do Ronaldo, né? Sem o pai do Ronaldo, não veio o Ronaldo junto, mas veio o Ronaldo quando Fenômeno. Subiu, né? Exatamente, quando subiu, Que o Corinthians foi uma grande sobe. sacada do Corinthians. E aí o André Sanches costura esse acerto com o Ronaldo, dá um chapéu no Flamengo, inclusive. Um Tava baita treinando no chapéu, Flamengo, né? porque ele estava treinando no Flamengo. E a ideia era mais ou menos a mesma no Santos. Se você pensar bem, o raciocínio... Projeto Neymar. O projeto é muito próximo. Sim. Só que deu tudo errado com o Ronaldo. E aí que tá engraçado, porque o Ronaldo chegou totalmente desacreditado, que estava fora do peso e não sei o que lá e tal. E o Neymar não estava tão ruim assim, né? Fisicamente, não estava mal. Mas ele Só trouxe que inverteu, que o Ronaldo né? não trouxe. A questão, eu falei que ontem. E trouxe patrocinador. O Santos não contratou o jogador. O Santos O contratou Ronaldo trouxe produto. patrocinador pro Corinthians. Sim, mas Não, o Ronaldo mudou tudo no Corinthians. mas é. Tem um Corinthians Inclusive o antes de Ronaldo inclusive e o depois CT, de inclusive o Ronaldo. vestiário. Mas Ele fez. Neymar trouxe mais. Por isso que eu ia falar. O Neymar mexeu até na Neymar estrutura, mas trouxe o Ronaldo mais. também fez isso. Sim, mas o Neymar, nesse momento aqui, o Neymar trouxe mais em relação. O Ronaldo trouxe pro Corinthians. Até porque o Santos. Trouxe quem? Trouxe porcaria nenhuma, trouxe pro o bolso Santos, dele. até porque o Facinho, Do pai dele. Esse pai do Neymar não pode ficar lá na Vila O Santos Belmiro. está numa situação muito pior que estava o Corinthians na época. Primeira coisa. Financeiramente. Financeiramente. Então, quando. Naquela época não estava ruim. Isso. Quando o Neymar vem pro Santos, tá? É muito claro que o Marcelo Teixeira olhou o que ele podia agregar, como agregou. Claro. Tá? Pro Santos. Sim. Então, assim, eu sei que o Ronaldo foi uma jogada de gênio do Corinthians, ninguém pode discutir isso. E ele também trouxe. E tecnicamente o Corinthians ganhou. A Sim, diferença mas o Ronaldo é que jogou pra caramba. A diferença é que o Ronaldo agregou O Corinthians é em campo. campeão. O Corinthians é campeão paulista invicto. O Ronaldo dando um show lá na Vila Campeão da Belmiro. Copa do Acabando Brasil. com o Santos. É diferente. O nosso juiz aí, o negócio é o seguinte. Não há como As colocar na palavras- mesma frase. Não dá. Pai do Neymar e Ronaldo não cabe na mesma frase. Não cabe. É isso que a gente O tá Ronaldo falando. ajudou o Corinthians. O outro lá, ele suga. Isso, não é comparação, não cabe. Se deixar o Eu pai acho- dele... Mas o Santos deixa não tinha o pai opção. dele tomar conta do Santos, resolve fazer... Carreira, Eu acho moral. que os dois se ajudaram, né, Milton? A Vila Belmiro Mas o dentro Santos do não campo. Foi tinha uma opção. foi uma Santos não ajuda tinha opção. mútua. Foi uma ajuda mútua do Corinthians, porque o Ronaldo também estava acabado pro futebol. Também tava pra Foi uma baixo. contratação feliz para todos Tanto nós. é que o pra todo Ronaldo mundo. estava Não, deixa eu só treinando no concluir. Flamengo, na Essa Gávea, mas o Flamengo não Não quis. queria, Em não momento queria. nenhum Gente, chamaram a ele para comparação fazer uma proposta. Exatamente. Tanto que o Flamengo... A comparação é ridícula. Ronaldo e Corinthians, Ronaldo e Flamengo, todo mundo ganhou. Agora, quando tem o pai do Neymar na história, só ele ganha. Mas o Santos ganhou, meu. Você Não tá ganhou equivocado, porcaria Milton. nenhuma. O Santos tá quebrado. Então, mas o Santos, por estar quebrado, Milton, o Santos não tinha opção. O que foi oferecido no pacote Neymar pro Mas o que Santos... é que ele ofereceu? Ué, veio o patrocinador com ele. O pai Qual é o patrocinador? Ah, não sei o nome das empresas que vieram com mas vieram. Tanto que a história dos 23 milhões lá é Sabia quando quanto entra é a que o parte... pai do Neymar leva Não, mas nisso aí é outra história. Eu Você- sou publicitário. No máximo tem que ser 20%. Tá bom, mas aí é outra Será que ele história. cobra 90%? Quando você fala de elenco, de Ronaldo e tudo, vale lembrar que a construção do elenco do Corinthians era um time de Série B, hein? Olha Era um que time de loucura. Série B. O Corinthians com o Ronaldo era um time de Série B com o Ronaldo. Praticamente. Sim. Ou Porque, seja- porque o Felipe veio da Série B já, aliás, da Série A, né? Bragantino. Do rebaixamento, 2007. Sim. Né? Mas era um puta time de Série Aí B. o viu? Alessandro mas chegou. calma. André O Alessandro Santos. desacreditado veio do Santos. Veio do Santos. O Chicão veio do Figueirense. Isso. O William Capita veio do Grêmio. O André Santos veio do Figueirense. Figueirense. Isso. Aí o meio de campo tinha o Christian, Christian, que vem do Flamengo. Vem do Olha que Flamengo timaço. O jogado. Elias Calma. veio da Ponte. O Douglas é contratado. Do São Caetano. Todo mundo queria o Douglas. Sim. Todo mundo queria o Douglas. Jorge Henrique vem Joga depois. 10. O Jorge Henrique Não, era o Herrera. 2019. Era Herrera e era Dentinho. Moraes. O Jorge Henrique... Herrera, Moraes ou ele- Dentinho. Moraes e O Dentinho. Jorge Henrique, ele chegou para assinar com o Corinthians no dia da apresentação do Ronaldo no Parque São Jorge, no mesmo dia. O Corinthians ninguém deu contrata. importância. O Corinthians tem a foto contrata dos três. dois lado Mas ele a chegou lado. para assinar no Ofuscou mesmo Praticamente dia da contratar três jogadores da mesma eu quero ocasião. dizer- Porque foi o Ronaldo, foi o Jorge Henrique e o Souza, o Caveirão. Souza Caveirão. Que também vem, alemão. Então, Na mesma... O que eu quero dizer é que esse elenco do Corinthians, hoje, ele é um timaço. Não, na época Quando eram chegou- jogadores Na época, desconhecidos. era um time assim. Sim. O que vai ser isso? Mas que Causava renderam. suspeitas, não sabia. né? Quando o Corinthians monta o time, era assim, bom, vamos subir.
ninguém tinha dúvida que o Corinthians ia subir. E aí, em 2009, vamos ver o que vai acontecer. E tinha um outro Não, fator tanto é, que eu porque, lembrei assim, ó, agora. Tanto Tinha um é outro que fator. mesmo disputando a Série B em 2008, o Corinthians é finalista da Copa do Brasil. Não, exatamente. Então, Tinha assim, o trabalho encaixou. E tinha um outro fator, cara, que é uma pessoa, uma peça que a gente não falou aqui, que se chama Antônio Carlos Zago. Porque esse cara montou ele foi um baita gestor, o Antônio. Antônio Mendes, todo gente time. boa, grande Todo jogador time. e bom caráter. Eu me lembro que a gente estava na Band, Milton, e o Antônio Carlos Zago foi participar do terceiro tempo, com você. Aí, eu falando com ele em off e tal, aí eu brinquei, pô, sou corintiano, quem o Corinthians vai trazer e tal? Aí o Antônio Carlos falou, a gente vai trazer uma espécie de Vampeta. Pode me cobrar. Semana que vem você me cobra. Quem era? Christian. E o Christian tava em baixa no Flamengo. Gente, eu não lembro de E o Christian absurdo. jogou demais. E o Christian jogou demais o Corinthians. Aliás, Muita vamos trazer bola. o Christian qualquer dia aqui no programa, no Sem Firula, Mas o viu? contexto que eu quero colocar Não lembro dele. é que esse time desconhecido, o Corinthians, se você na época, tá? Porque analisar 2009, 2010 depois da performance é fácil. Sim. Você tem que analisar em 2008, quando o Corinthians monta a base, para depois chegar o Ronaldo. É a mesma coisa que você pegar a base do Santos e chegou o Neymar. Mas é que assim, tem uma diferença também, que naquela época, quando você caía pra Série B, o Corinthians mesmo caiu pra Série B, mas ele não perdeu o faturamento dele como os times perdem hoje. ok. Então ele conseguiu montar um time, tanto é que foi o time que disputou a Copa do Brasil. Mas onde eu quero chegar é que a qualidade desse time do Santos, ela é muito similar à qualidade da montagem desse Corinthians. Existe similaridade nas peças. E existem jogadores com capacidade muito, muito assim, idênticas em 2008, quando o Corinthians monta a base com esse Santos. Eu acho aquele time muito melhor. Não comparo Lelê, com esse Santos. você tá pensando, você tá pensando Acho com que o não que deu você liga viu. esse time do Santos. Você tá pensando com o que você viu. E é compreensível, porque você tem a memória do que deu certo. Mas se transporta para maio de 2008, quando o Corinthians estava indo para a Copa do Brasil, como esse Santos... ele começou a flertar, por exemplo, em ser campeão paulista, em que podia fazer um segundo semestre melhor do brasileiro. Se transporte para isso. A gente vai começar a analisar, você pega assim, o Brazão é um bom goleiro como era o Felipe. Brazão, sim. Fazer um leste-oeste rapidinho Então, dos times, hein? o Mike... Vai dar só Corinthians. Quando o Santos contrata o Mike... É basicamente uma tentativa de resgate no jogador que teve muita história, até muito mais história do que o Alessandro na época, em 2008. Boa Mas já comparação. é final de Deu. carreira, o Mike. O Santos não tá dando liga. Não, é que ele tá falando justamente antes Mas o da Alessandro liga. já não era, mas o Alessandro já não era moleque mas- e nem acho que o Mike é um fim de carreira. Ele ainda tem, o Mike não é um velho, é largado, entendeu? Eu nem sei qual é a idade do Mike, pra te falar bem a O verdade. Mike tem 32. 32? Ah, mas o Palmeiras já não Enfim, quis mais porque já tá? tava caindo o rendimento. Enfim. né? Não, Ou então você pode comparar um pouco com em 2008, tá? Não depois. Em 2008 com o Igor Vinícius. Jogador que veio de São Paulo, que tava num time grande muito tempo, desgastado, que foi nem lá nem cá. Era o Alessandro. O Alessandro não era um nem lá nem cá. Entendeu? Tudo bem? O Chicão, gente, ele fez um grande campeonato brasileiro com o Figueirense. Se você pegar, um Luan Pérez da vida, um Adonis Frias que veio do Defensa e Justiça... Nivela. Você compara em 2008, 12 não, aí não esquece. Aí a gente tá falando de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, como ele se tornou. O lateral esquerdo do Corinthians era o André Santos, que era um menino com potencial, talentoso. Eu acho que aí é uma diferença grande já para qualquer outro do Santos. Então, mas aí que tá. Mas foi o Figueirense que revelou. Se a gente pega esse menino Souza do Santos, é um menino que tá todo mundo dizendo que pode ser um baita lateralzinho bom, não sei o quê, o próprio Escobar. Então você vai começando a comparar, o Corinthians não tinha no Christian e no Elias o Zé Rafael de hoje, esse Zé Rafael do Santos. O Zé chegou com status muito maior. O João Schmidt também é um talvez jogador, e talvez o Zé Rafael de hoje... O Zé Rafael de hoje seja um jogador muito melhor tecnicamente do que era em 2008 o Christian Elias. Sim. Não, chega com status, muito mais status. O Rolês o Elias tinha que sido vice-campeão paulista na Ponte. O Rolês é outro entendeu? nível. O Rolês, ele vem da Europa, vem do acho Benfica. Todo mundo querendo. O entendeu? Rolaser, sim. Não, Acho que é o uma... O Rolês era o Douglas. Então, se você lembrar... Todo mundo queria o Douglas. O Rolêser, eu passei para o Ademir Quintino e falou lá no estádio no dia, porque o empresário do Botafogo é meu amigo. E ele me ligou e falou, quer uma quente aí de São Paulo? Eu falei, quero.
Nós fomos atrás do Rolês, a informação foi a seguinte, já está fechado com o Santos. Eu acho que é outro nível. Eu só acho, assim, que esse Santos não está dando. Mas ele não deu tá liga aí certo. pelo seguinte, aí qual que é o segredo? Micheletti trouxe um grande gestor, que é o Antônio Carlos Zago, que foi. Na época, políticos, a né, época, eu tenho N críticas, mas o Andrés foi um puta presidente à época, em 2008. O Andrés A vai do primeira céu ao gestão inferno. do Andrés foi perfeita. Foi perfeito. Agora, o Andrés consegue ir do céu ao inferno. O Andrés, rápido. o Andrés Ele conseguiu- não, aí não por compara. vez. A primeira foi uma baita gestão, coisa que o Marcelo Teixeira hoje é uma tragédia, né? E não vem falar de grana, viu, Lelê? Que o Corinthians estava destruído em 2006, 2007, estava destruído. Foi a saída da MSI, né? Destruído. Talvez hoje o Santos recebe um valor de TV que seja equiparável ao que em 2008 o Corinthians conseguiu usar para montar. Não, Né? do Corinthians naquela época era maior porque não tinha esse negócio quando você cai Claro. agora Série B que... tinha outra Aí você tinha Antônio Carlos com o Andrés, o Mano, um baita treinador que surgiu vindo de um grande trabalho com o Grêmio. O Santos começa o ano com Pedro Caixinha, que é pra dar com a cabeça na parede, né? E com uma multa milionária, Uma né? multa milionária. Então, Contrato assim, o Santos. mal feito pra caramba. O Santos só fez água. Então, o problema não foi o time. O time não deu liga por isso. Não, mas também dentro de campo também influencia. Claro, mas é lógico. Mas Porque esse é o fator que eu tô explicando. O próprio Voivoda já Ele tá testou o Santos tentando de entender várias- por que Sim. esse time não deu liga. Mas não acho que não é o fator, só o fator fora. Eu acho que o fator tem dentro... várias coisas. Tem alguns jogadores do Santos que não estão rendendo. Você falou alguns jogadores aí que realmente você tem razão. O próprio Michael, o Zé Rafael, que saiu no último jogo, tá certo? Com a torcida, estava pedindo para ele sair no intervalo como ele saiu. Então, assim, tem alguns jogadores no Santos que não estão rendendo o que se esperava deles. Mas agora é uma questão de ambiente, Então, de eu fora, aí acho você essa tem o questão- fator do Neymar, que Então, se acho esperou uma questão liderança política, o cara não teve. Quando a gente falou aqui, e é verdade que os jogadores do Santos têm uma certa resistência ao Neymar, pela maneira que ele se comporta, inclusive em vestiário, em treino de aba 4, e o Santos foi obrigado a falar amém quando o Neymar veio, porque ele traz um pacote que para o Santos financeiro é interessante. Eu acho que tem outro fator, Lolo, que a gente pode fazer uma comparação também ao Corinthians, mas é um Corinthians recente, que é o time quando tá com uma situação financeira difícil, como é o caso do Corinthians e como é também o caso do Santos, para você conseguir contratar, você costuma pegar jogadores que estão livres no mercado, e jogadores livres no mercado geralmente são jogadores em final de carreira, né? Então, o Corinthians, por exemplo, dos últimos anos, tentou repatriar muitos jogadores dessa forma, que você não tinha que gastar para contratar, você gastava só com salário e luvas, né? E aí, você vai percebendo que não dá mais certo, porque o jogador, Não rende mais. já em idade mais avançada, ele não vai ser o mesmo que a sua memória afetiva, né, tinha dos anos anteriores. William, por exemplo, Então, né, o Corinthians fez isso com o William, William. que viveu machucado. O Corinthians fez isso com o Fábio Santos, né, que já não estava mais aguentando tanto. O Corinthians Com o fez Gil. isso com o Renato Augusto, que também não estava mais conseguindo por conta de lesões. Com o Gil, com o Paulinho. Balbuena. O próprio Christian, quando voltou, né, na sua segunda passagem Balbuena no Corinthians. volta aí, não joga já nada. não conseguia jogar, Balbuena e tal. E o Santos também acabou entrando nessa onda, talvez não com jogadores do seu passado, mas jogadores que renderam até nos rivais, como é o Isso. caso do Mike, como Do é o Zé caso do Rafael. William Arão, como é o Isso, caso do Zé isso, Rafael. isso. São jogadores que já estão num declínio, né, de desempenho. Não adianta contratar só por nome, porque futebol é momento. E, Lelê, quando o Neymar chega, o Santos está com 2 meses de salário e de mais atrasados. E de funcionários atrasados, tá? Então vamos lá. O presidente chega uma hora que você sabe como é que é banco. O banco não empresta mais. Não, o Santos já pediu 200 empréstimos, está devendo. Aí chega o Neymar com o pacote dele. Olha, além do Neymar jogador, que todo mundo sabe que não está 100% em condição, nós estamos trazendo XYZ, isso aqui é de imediato. E ganhando Eu 23 milhões não por é mês. verdade, não é Esse verdade. estelionato também Não é foi uma verdade, vergonha. não é verdade esse valor. Se Aí- você fizer um acordo, qualquer contrato que você fizer com o pai do Neymar, você tem 99% de certeza que você vai perder. Tudo bem, Lelê, que você precisa. Se eu sou o Santos, eu assino. Eu não estou discutindo isso. Eu não vejo o Santos com uma outra situação que ele falar assim, eu topo. O problema é que o que você coloca no contrato ou o que você abre de espaço para o pai do Neymar dentro do clube. Sim. Ok?
para mim é muito claro. Quanto mais você mexe com CT, você mexe com isso, você mexe com aquilo, você, obviamente, você está ganhando espaço dentro do clube. E aí, depois que você dá esse espaço, você não pode questionar. Sim. Que eu acho que é o que está acontecendo com o Marcelo agora. Me passa uma impressão que o Marcelo Teixeira, de uma hora para outra, ele fala assim... perdido. Eu fiz caquinha. Eu dei o espaço aqui, que para tomar de volta, não vai tomar de volta. Sim. Não vai conseguir de volta. E aí sim eu tô com assim, eu acho que isso pode ir pro campo. E já estão devendo cerca de 85 milhões para o pai do Neymar, né? E essa dívida vai Então, são se os enrolar. 23 milhões malditos. Vai aumentar cada vez mais. Os 23 milhões malditos. É a Leila do Vasco. Toda a imprensa divulgou. Ele chegou com 23 milhões por mês. Uma vergonha. O Marcelo Teixeira estava louco. Onde se viu? É a Crefisa no Vasco. O que a Leila fez? Ela não participava de um processo de empréstimo para o Vasco, de uma hora para outra ela ganha um processo de empréstimo, que lá na frente o Vasco não pagar, facilita na compra da SAF. Que é o que o mercado está dizendo, que ela sai do Palmeiras exatamente no mês em que vence a SAF do Vasco. E o empréstimo da Crefisa. Então, assim, quando você vê o Santos, essa dívida que você falou de 85, já estamos falando que até o final do ano vai virar 90. Não é só de juros, é de outros empréstimos que foram feitos. Então vai chegar um momento que você não vai ter o que fazer. De direito de imagem do Neymar, que Exatamente, eles fizeram um não tem acordo, como, parece. Lelê. Você Aí vai ter que vender o Robinho Júnior. Isso, é isso aí. Ou então... Ou dar uma parte do passe do Neymar, do Robinho. Isso, eu pego o Robinho Júnior. dá que é o uma jogador, parte do passe. E dou uma parte pro pai do Neymar. Então, Aquele pedaço de pizza. Exatamente o que você está falando. Então, assim, é o tipo do negócio, você está quebrado, você precisa vender teu carro vale 100 pau. Chega um cara e fala para você assim, eu tô quebrado, tá? Te dou 85 agora, você quer? Fala, faz o Pix. É diferente de eu estar numa situação cômoda e falar assim, ó, quer 85, vai pros quintos dos infernos, eu quero 100. É por isso que o Palmeiras hoje negocia bem os jogadores da base. Exatamente. E os outros times não estão negociando bem. Por quê? Porque o São Paulo está com o Pires na mão. O Corinthians está com o Pires na mão. O Santos está com o Pires na mão. E o Aí o Palmeiras coloca, eu quero tanto no Hendrick. Os caras vão lá ter... Acho que não pode ser como o Casares fez, né? Quer dizer, eu tô com o Pires na mão, tô numa situação financeira, eu vou vender a base de qualquer jeito. Né? E o que está acontecendo no São Paulo.